Abra sua Bíblia agora no livro de Atos, capítulo 2, finalzinho de Atos 2, a partir do verso 42. Atos 2, a partir do verso 42, nós vamos refletir sobre as marcas da igreja primitiva. Diz assim a palavra do Senhor, eu leio na Nova Tradução Transformadora, a NVT. Diz assim: todos se dedicavam de coração, talvez na sua Bíblia esteja aí, perseveravam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. E havia em todos um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens, repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus, desfrutando da simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Qual é o segredo dessa igreja? A gente vê que é uma igreja que se reunia todo dia. A gente se reúne aqui no culto público pelo menos 3 vezes por semana, falando só aqui do encontro que acontece aqui. Aí, se a gente esticar um pouquinho mais, tem discipulado, tem PG, tem os encontros dos coros, a gente consegue esticar um pouquinho mais, mas eu acho que a gente não chega a frequentar, a estar juntos todos os dias. E eles se viam em casa também, eles comiam juntos todos os dias, eles oravam juntos todos os dias. E uma outra característica, uma outra marca dessa igreja é que ela crescia muito. E não com essa, eles faziam isso tudo, não com essa obsessão só no crescimento. A gente vê que é um crescimento com qualidade. Eles cresciam e a cada dia o Senhor acrescentavam os que iam sendo salvos. E uma característica da sociedade daquela época era que haviam encontros para refeição, associação de comércio, associação lá dos greco-romanos. Então eles se reuniam uma vez por mês para comer juntos. A igreja, os crentes se reuniam todos os dias para comer juntos. E a diferença da reunião dos crentes dessa época, da igreja primitiva, para o pessoal que se reunia também das associações, é que esses jantares, esses almoços das associações acabavam sempre em confusão. Sabe aquelas festas de família, que às vezes você tem que ir, que você sabe que vai dar confusão, porque você sabe que tem muita gente que não é crente lá e dá confusão? Então, era mais ou menos isso. E a diferença da igreja é que eles se reuniam todos os dias, não uma vez por mês, e não dava confusão. E todo mundo gostava de estar lá. E todo mundo queria estar lá. E não era à toa que a igreja crescia, do jeito que crescia. Então, as pessoas da sociedade, daquela sociedade lá do século I, olhavam para esse grupo de pessoas que estavam ali se reunindo, faziam questão de estar juntos, eram cuidados, compartilhavam tudo. E as pessoas que estavam fora queriam entrar, e quem estava dentro não queria sair. É mais ou menos essa a visão da igreja que nós chamamos de igreja primitiva. E a gente vai refletir em mais algumas características sobre o segredo dessa igreja. Uma igreja envolvente, uma igreja vibrante, uma igreja que as pessoas tinham prazer de estar, e uma igreja que o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. E o primeiro segredo dessa igreja é a perseverança. Na minha tradução aqui, eu li que eles se dedicavam de coração, mas a palavra usada mesmo no grego é perseverança. Mas a gente vai trabalhar essa outra tradução, se dedicavam de coração. O que é dedicar de coração? Ou melhor, o que é se perseverar? O significado de perseverança aqui no grego é você continuar a fazer algo com grande empenho, com possível implicação do que é feito com dificuldades. Dedicar-se, permanecer firme, persistir. Então é você fazer algo, persistência, é você fazer algo com dificuldade. Então quando o texto fala que eles perseveravam,
Não é um jeito bonito que o autor achou para dizer que eles eram crentes. Não, era porque era difícil mesmo ser crente nessa época. Se a gente for analisar, essa passagem acontece no contexto de Pentecostes, lá em Atos 2, né, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, há aquela pregação de Pedro e milhares de pessoas se convertem. E aí se segue. Então, estava muito perto ali do que aconteceu com Jesus. O que aconteceu com Jesus foi na Páscoa, Pentecostes é 50 dias depois, e esses dias aqui são muito próximos do Pentecostes. Então, essa igreja, fazia tudo isso, comia, estava junto, servia e crescia à sombra de ameaça de morte. Então, quando o texto fala de perseverança, é isso que a gente tem que ter em mente. Que nos capítulos seguintes de Atos, a gente vai ver Pedro e João sendo presos, sendo açoitados. Então, era difícil ser crente naquela época. A igreja era perseguida. E mesmo sendo perseguida, eles faziam tudo isso. Eles se reuniam para comer, para orar, para servir, para cuidar uns dos outros, para testemunhar da fé. Nós também temos dificuldades para permanecermos firmes em nossa fé. Não no sentido de sermos perseguidos como eles eram, no sentido de, lá naquela época, de chegar alguém na sua casa e te prender, como acontece hoje ainda em vários países do Oriente Médio, do Oriente e da África. Eles eram perseguidos tal qual esses irmãos são hoje, nesses países que eu falei. Nós temos dificuldades, não somos perseguidos, mas temos dificuldades. E a nossa dificuldade de permanecer firme naquilo que nós cremos, passa pela nossa rotina cotidiana, às vezes repetitiva, maçante, com dificuldades com nossa família de administrar as coisas que vão acontecendo, as enfermidades, mas são dificuldades que nós enfrentamos. Outro perigo que pode nos afastar, que pode abafar a nossa fé, é o perigo do comodismo, da comodidade. Como eu disse, existem lugares no mundo onde a estratégia de Satanás é sufocar a igreja com perseguições. Só que nós, aqui no Ocidente, a gente corre o risco de nos perdermos no outro extremo, do conforto, demasiado conforto. De vivermos uma vida na busca de tudo aquilo que nos satisfaz. Uma vida onde a gente se perde nos nossos prazeres. Uma vida onde a gente busca construir um conforto tão grande aqui, que a gente acaba nem querendo ir para o céu, porque a vida está muito boa aqui. Então, existe o perigo no mundo da perseguição, como a gente vê no Oriente Médio, na África, na Ásia, mas também existe o perigo para a igreja atual do comodismo, de nos perdermos numa vida muito confortável, quando a gente ouve as palavras de Jesus, negue-se a si mesmo, a gente acha esquisito. Mas eles perseveravam em meio às dificuldades. Você precisa perseverar. Você precisa continuar. Você também precisa tomar cuidado para não se perder no meio das comodidades dessa vida. E perder de vista a eternidade que o Senhor tem para você. E aqui, quando eu citei essa tradução que ele vai trazer para a gente, dedicar de coração, é muito interessante também, para a gente entender, porque só é possível você perseverar em fazer algo por muito tempo, de maneira saudável, se o seu coração estiver na história. É possível você se dedicar a fazer algo por muito tempo, por necessidade, por exemplo. Você consegue ficar num emprego ruim por muito tempo só para pagar as contas. Só que qual é o custo disso na sua saúde? Vai ser alto. É possível se dedicar a fazer algo ruim sem seu coração estar, mas isso não gera vida em você. E a gente vê que esse pessoal aqui, dessa igreja, que era envolvente, que todo mundo queria entrar, essa perseverança deles gerava vida onde eles estavam plantados, gerava vida nas pessoas que os cercavam. E o segredo de você perseverar é o seu coração estar. Se você quer perseverar na oração, se você quer perseverar no ensino, na palavra de Deus, seu coração precisa estar nisso daí. O Senhor Jesus ensinou para a gente
lá em Mateus 22, 37, o seguinte mandamento: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Só é possível você perseverar na fé, você não se perder e ficar pelo caminho, se você entender que você é amado por Deus. E aí você sai dessa busca louca de querer merecer esse amor e passa a desfrutar desse amor. E aí as coisas difíceis do dia a dia, da sua lida, para você manter uma espiritualidade sadia, para você manter um relacionamento sadio dentro de sua casa, passa a ser mais fácil, porque você entende que Cristo te ama e Ele te capacita, Ele está presente. E aí você só vive e ama as pessoas. Se você querer permanecer na raça, na sua força, na sua disciplina, você não vai dar conta. Primeiro você tem que amar o Senhor. Senão, se seu coração não estiver nessa história, você não dá conta de perseverar, você fica pelo caminho. Ou pelas dificuldades, ou você se perde no meio das comodidades. E nós precisamos perseverar, assim como essa igreja perseverou. Esse é um dos segredos dessa igreja. E o outro segredo dessa igreja, que o versículo 42 nos mostra, é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou no ensino dos apóstolos. Essa igreja era uma igreja fiel às Escrituras. Então, eles estudavam as Escrituras e eles viviam as Escrituras. Se você parar para pensar, que Escrituras eram essas? Que doutrinas dos apóstolos eram essas? O que os apóstolos ensinavam? Porque não havia Bíblia ainda, não havia o Novo Testamento naquela época. Os apóstolos ensinavam aquilo que eles aprenderam com Jesus. Então, eles permaneciam naquilo que Jesus tinha ensinado aos apóstolos, que os apóstolos ensinavam para eles. E a gente aprende que a nossa caminhada cristã, perseverar nas Escrituras, na palavra de Jesus, não tem a ver só com o aprendizado correto das Escrituras. Tem a ver também com a gente ensinar as outras pessoas a guardarem tudo aquilo que o Senhor ensinou. E é interessante a forma que o Senhor Jesus fala, isso lá em Mateus 28, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Não é você chegar para a pessoa e soltar um versículo e ir embora. Não, é você chegar para a pessoa, ela está passando por uma dificuldade, você ali ser conduzido pelo Espírito Santo a uma palavra, ensinar essa palavra a essa pessoa, ensinar a Bíblia à pessoa e ajudá-la a aplicar na sua vida. Aí a pessoa vai embora, aí ela vai fazer tudo errado que você falou. Aí você vai pacientemente e volta. Então, lembra aquilo que a gente estudou, leu aquele dia? Tem a ver com isso e tal. É assim que você ensina alguém a guardar aquilo que o Senhor tem ensinado. A perseverança nas Escrituras tem a ver com a transmissão das Escrituras. Tem a ver também com um permanecer ao ensino verdadeiro sobre Jesus. Nós precisamos permanecer fiéis ao Jesus das Escrituras. Isso é muito sério. Parece que não, mas a gente corre um risco de crer num Jesus, uma caricatura de Jesus. Ou num Jesus falso. Como é que a gente faz uma caricatura? Você sabe que é uma caricatura, né? É aquele desenho que geralmente tem no jornal, que vai exagerar uma característica de alguém ou de uma situação, que acaba deturpando a imagem original. E como é que a gente consegue fazer uma caricatura de Jesus? Quando a gente pega só o que nos interessa daquilo que Jesus ensinou e descarta o resto. E aí você cria sua caricatura de Jesus. Outro perigo que a gente tem para criar uma caricatura de Jesus é a gente ser influenciado por alguma filosofia ou por uma ideologia partidária, política, filosófica, que seja. E aí a gente começa a ver Jesus com os nossos óculos coloridos dessa ideologia, dessa ideia. E aí a gente começa a apresentar para Jesus, para as pessoas, um Jesus adulterado. Um Jesus que é uma caricatura, não é o Jesus verdadeiro. E é muito perigoso quando a gente, no nosso afã, às vezes, de querer evangelizar, as pessoas olham para a gente e tomam resistência de Jesus. Ou as pessoas olham para as nossas atitudes e ficam resistentes com Jesus. Há uma citação no livro O Discípulo Radical, do John Stott, de uma fala de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi foi um ativista hindu. Ele não era cristão, embora fosse influenciado pelos princípios do Sermão do Monte de Jesus, por exemplo.
Então o Mahatma Gandhi ele diz o seguinte: eu gosto do seu Cristo, mas não gosto dos seus cristãos, porque eles não se parecem com o seu Cristo. Agora, se você parar para pensar, é uma crítica muito forte por alguém que não é crente, mas que olha para Jesus e fala: Jesus eu gosto, mas eu não gosto de quem segue ele. E por que ele diz isso? Porque provavelmente ele teve contato com muita gente que cria e apresentava uma caricatura de Jesus, não o Jesus das Escrituras. Porque o Jesus das Escrituras era muito difícil você não gostar deles. Os fariseus conseguiram não gostar de Jesus porque eles tinham muito interesse ali. Mas a maioria das pessoas que conviviam com Jesus aceitavam esse Jesus, gostavam desse Jesus. Então, a gente precisa permanecer nas Escrituras. E a gente tem que tomar muito cuidado em criar caricaturas de Jesus. Porque, às vezes, as pessoas estão resistentes, não é com Jesus, é com a ideia que nós passamos erradas de Jesus para elas, a partir da maneira que a gente vive, a partir das influências que a gente tem. Outro segredo dessa igreja era a comunhão. A gente tem, no versículo 42, diz assim: dedicavam-se à comunhão, ao partir do pão. O versículo 44 diz: os que criam se reuniam num só lugar, compartilhavam tudo o que possuíam. 45, vendiam as propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer, partiam pão com grande alegria. Então, o segredo deles é koinonia, que é comunhão, né? A palavra usada para comunhão é koinonia. Esses dias meu sogro chegou para mim, a gente estava em frente a uma igreja, e o nome da igreja era Koinonia. Meu sogro não é crente. Aí ele chegou: mas por que botaram esse nome? O que esse nome significa? Eu falei: é comunhão, sogro. Aí ele: mas por que eles botam em grego? Por que não botam em português? Eu não sei, o pessoal gosta, né, de mostrar que sabe um pouquinho de grego. Então, quando você ouvir alguém falar koinonia, é comunhão. E essa palavra não representa você só estar num lugar junto com outras pessoas, adorando. Comunhão significa você ter em comum com as pessoas, você ter envolvimento com alguém. Às vezes você está no mesmo espaço que alguém, cultuando ao Senhor com alguém, e você não tem nada em comum com ela, você não partilha de nada com essa pessoa. Então, quando as Escrituras vão falar de comunhão, está falando de participação da vida do outro, está falando de partilha, sabe? Está falando de ter vida em comum com alguém. Essa semana eu ouvi sobre um pastor que, na hora dos avisos, ele diz o seguinte: se você aqui na igreja não tem 5 pessoas que você pode ligar quando alguma coisa dá errado, você não está em comunhão com a igreja, você não congrega aqui na igreja. E se você parar para pensar sobre isso, como é que é a sua relação na nossa igreja ou na igreja que você congrega? Você tem essas 5 pessoas que você pode ligar? Pessoas aqui da nossa igreja, quando alguma coisa dá errado? Como é a sua relação com essas pessoas? Qual o grau de convívio, de partilha, de troca você tem com essas pessoas? Isso é comunhão. Essas pessoas estavam juntas, sabiam das necessidades umas das outras, sabiam de coisas íntimas da vida uns dos outros, e não só sabiam, como participavam da vida umas das outras. Isso é comunhão que a gente vê. Por isso que essa igreja ela é tão irresistível. Por isso que essa igreja era um lugar onde aqueles que estavam ali não queriam sair, quem estava fora queria entrar. E uma imagem muito bonita que a gente tem aqui também é a imagem do pão e da mesa. A mesa era o lugar nessa sociedade onde só iam pessoas mais íntimas. Então a gente vê a intimidade que essas pessoas tinham. E o pão também é essa figura, o pão partido. O pão era a refeição comum do dia a dia, onde se dividia com uma família. Então ali, à mesa, eles tinham intimidade, eles tinham comunhão, eles eram supridos, porque outra figura do pão é essa, das suas necessidades básicas. Então, quando o Senhor Jesus nos ensina a orar pelo pão nosso de cada dia,
lá na oração do Pai Nosso, ele está ensinando a gente orar pelas necessidades básicas de cada dia. Não é só comida, mas por todas as necessidades básicas. Então, quando eles estavam à mesa partindo o pão, essa figura do pão partido, quer dizer que eles também tinham as suas necessidades básicas supridas nessa comunidade. E é muito bonito a gente ver isso. Eu me lembro de um testemunho de um pastor que eu tive há muitos anos atrás, um pastor muito trabalhador, um pastor que me ajudou muito no momento da minha vida. E ele, pregando uma vez, contou essa história, que uma vez eles estavam passando por uma situação muito difícil na família dele, que naquele mês eles não conseguiram fazer as compras direito. E ele, um pastor muito dedicado, saiu para visitar as suas ovelhas, e no momento ele encontra com uma irmã que conhecia ele há muito tempo, que conhecia a história, a caminhada dele, e ele não chega a comentar nada com essa irmã sobre o que ele estava passando em casa. Mas alguma coisa ali na relação dos dois, como eles se conheciam há muito tempo, ela percebeu que tinha alguma coisa acontecendo. E aí ele chega em casa, aí junto com ele chega o entregador do supermercado com uma compra para ele. Aí ele chega para a esposa dele e fala: você fez compra? Ela fala: não, achei que tinha sido você. Aí o entregador fala: não, foi a irmã fulana que mandou entregar aqui na sua casa. E eu achei essa história muito bonita, porque mostra como essa irmã cuidou desse irmão, esse pastor, de uma forma em que eles tiveram algo em comum. Eles participaram, ela participou da necessidade dele e ele participou da generosidade dela. Isso é mais ou menos isso que esse texto ensina para a gente. É a gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso é ser igreja. É você ter 5 pessoas para ligar quando algo dá errado na sua vida. É você ter 5 pessoas, pelo menos, pode ter mais, tá, gente? É só esse exemplo que é bom para a gente balizar, 5 aí. Você pode ter muito mais, para você compartilhar quando as coisas não vão bem ou quando vão muito bem. E aí, a gente percebe que essa vida comunitária deles tinha um caráter muito bonito, que eles repartiam bens, dinheiros com os necessitados, eles vendiam o que eles tinham em casa para partilhar, para suprir a necessidade de alguém. A gente vê isso nos próximos capítulos, você vê Barnabé fazendo isso, vendendo e colocando aos pés dos apóstolos, para que os necessitados fossem atendidos. E a gente só consegue fazer isso, para nós, na nossa sociedade no século XXI, isso é algo extraordinário. Mas por que eles conseguiam fazer isso? Porque eles entenderam, primeiro eles entenderam que Deus era dono de tudo que eles tinham. Não pertencia a eles, pertencia a Deus. E segundo, para eles, pessoas valiam mais do que coisas. Pessoas valiam mais do que posses. E é interessante que essa mentalidade dura na igreja até o século II. A gente tem historiadores que vão mostrar isso na história da igreja até o século II. A partir do século III, essa prática de se vender o que tem se perdeu. Se perdeu. Mas é interessante como as pessoas de fora da igreja reagiam a isso, os pagãos. Eles olhavam para aquilo, os mais pobres, eles se sentiam muito amados com aquilo. E até muitos desses mais pobres pagãos se convertiam por causa do serviço, do cuidado dos crentes, em se desfazer de seus bens para atender às suas necessidades. Os mais ricos olhavam assim e falavam, e torciam o nariz para eles. Falavam: como assim? Por que eles estão fazendo isso? É ridículo isso, sabe? Mas é impressionante como hoje a gente olha para isso e como isso não faz parte, né? Se perdeu há muito tempo na vida da igreja. Mas que a gente possa começar de maneira pequena, enxergando o outro que está do nosso lado. Enxergando o que o outro, ouvindo o que o outro tem a dizer. Sabe? A gente tem, às vezes, a prática de ouvir para responder. Ou a gente não quer ouvir. O outro começa a falar, a gente já quer falar aquilo que a gente está sentindo, ou contar o nosso problema que é maior do que o outro. A gente precisa começar a ouvir as pessoas. Ouvir. E tentar entender o que ela está querendo dizer com aquilo que ela está dizendo.
porque às vezes a gente só está interessado em seguir adiante. E como é que a gente começa a ser essa igreja que tinha muito em comum? A gente começa com uma pessoa, a gente começa com 2 pessoas, a gente começa com intencionalidade, sabe? Fazendo as coisas de propósito. Eu gosto de traduzir intencionalidade para isso. Ir num lugar de propósito para encontrar com alguém, ou ligar para alguém de propósito. E quando a gente vai ficando mais velho, né, a gente vai percebendo que manter relacionamentos dá trabalho. Quando a gente é mais novo, é muito fácil você fazer amigos. Mas depois de uma certa idade, depois dos 30, é mais difícil. Não sei como é quando você chega na velhice. Tomara que seja mais fácil fazer amizade, porque depois dos 30 é mais difícil. E a gente tem que ser mais intencional. A gente tem que buscar as pessoas. A gente tem que ir atrás delas, que às vezes tem gente que precisa, e a gente vai atrás delas. A gente não fica, nossa, fulano sumiu, né? Será que está chateado? Não, você vai, pergunta, você faz uma visita, né? Você chama para tomar um café. Quem sabe fazer bolo, leva um bolo, né? É bom, um cafezinho com bolo, depois você ora com a pessoa. E é assim que a gente vai tendo em comum com as pessoas. A gente vai construindo relacionamentos. Para além do que a nossa cultura ensina, para além do que é natural para nós. O Evangelho, obedecer o Evangelho não é natural para nós. A nossa carne quer justamente o contrário. E aí a gente precisa construir essa nova vida que a gente entende que Cristo quer para nós, que envolve o outro, que envolve a comunhão com o outro, que envolve as dores do outro, não só as suas dores. Isso é bom porque você também tem com quem partilhar as suas dores. E por isso que essa igreja era tão irresistível, tão vibrante. E o último segredo que eu quero compartilhar com você dessa igreja era a oração. Porque o texto diz, eles se dedicavam de coração ou perseveravam na oração. Eles adoravam juntos no templo, versículo 46. Diariamente, reuniam-se nos lares para comer, partiam o pão com grande alegria e generosidade. Então eles estavam juntos não só para comer, né? Porque dizem que crente come muito, mas aqui você vê que a igreja primitiva se juntava para comer, então é bíblico isso. Mas eles não só comiam juntos, eles oravam juntos. Isso é muito bonito. E o Davi falou aqui, né, da oração do Pai Nosso, e é uma das coisas mais bonitas que nós temos na tradição cristã. Se eles ensinavam aquilo que aprendiam com Jesus, a doutrina dos apóstolos era essa, então eles oravam do jeito que aprenderam com Jesus também. Em Mateus 6, Jesus ensina como a gente deve orar. Quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai em segredo. Então o seu Pai que observa em segredo os recompensará. Então Jesus ensina para a gente uma oração para dentro de casa, do seu quarto, em segredo, você e Deus. Você precisa orar sozinho. Você precisa buscar a Deus na intimidade do seu coração. E Jesus ensina a orar de outro jeito também, que é a oração comunitária, quando ele ensina a oração do Pai Nosso. E ele também fala para a gente pedir para o pão que é nosso. E ele fala para nós perdoarmos as nossas dívidas. Então, Jesus ensina a orar de dois jeitos, de um jeito individual e de um jeito comunitário. E eles oravam em casa. E oravam em casa com os irmãos também. E oravam no templo. É interessante quando fala do templo, a nossa mente logo vem para a atualidade. Nós estamos num templo religioso. A gente imagina logo isso. Eles estavam numa igrejinha. Não era uma igrejinha, era o templo dos judeus mesmo. E o templo dos judeus tinha uma rotina de orações durante o dia. E eles participavam dessa rotina de oração ali no templo. Não era dentro do templo, era no pátio. Então eles se reuniam no pátio do templo e participavam dessa rotina de oração. A ideia deles se reunindo em templos é um pouco mais adiante na história da igreja. Então eles oravam em casa, sozinhos, oravam em casa com os irmãos, oravam no templo com o grupo maior. Eles estavam sempre juntos e eles estavam sempre orando. Esse é o segredo de uma igreja que é vibrante. Ela gasta tempo em oração. Esse é o segredo de um crente fervoroso. Ele gasta tempo em oração. E também o contrário é verdade. Um dos sinais de que alguém tem esfriado
espiritualmente, é que a sua vida de oração vai decaindo, vai ficando de lado, vai no piloto automático. Então, talvez isso seja por conta da nossa vida corrida, onde a gente está cada vez mais atarefado, com problemas cada vez maiores, e a gente vai deixando de lado aquilo que vai perdendo importância na nossa vida. Certa vez eu ouvi que Lutero, quando ele tinha um dia muito atarefado, ele dizia que precisava passar mais tempo em oração para conseguir dar conta de toda a demanda que ele havia que enfrentar naquele dia. Que nós possamos ser fervorosos em oração, perseverar na oração. Porque quando o dia mau vier, quando as dificuldades vierem, ao invés de nos afastarmos de nosso Deus, nós chegaremos ainda mais perto, receberemos ainda mais graça e veremos Deus falar ao nosso coração e agir em nosso favor, como nós não vimos ainda. Que nós possamos aprender com essa igreja, lá do século I, que tem muito a nos ensinar. Uma igreja que crescia, uma igreja que comungava, uma igreja que era fiel ao Jesus verdadeiro, que não criou uma versão de Jesus. Se tivesse criado uma versão, uma caricatura de Jesus, a gente não estava aqui hoje. Então, para aqueles que ainda não conhecem Jesus, sejamos fiéis ao Jesus das Escrituras. Deixemos de lado as nossas preferências e vivamos Cristo. Cristo por nós, para que nós possamos crescer em graça, em misericórdia, e por aqueles que não conhecem a Jesus, possam ver Jesus em nossas vidas. Amém?